Quem eram os primeiros seguidores de Yeshua? No que eles acreditavam? Eu preciso adiantar para você que os primeiros seguidores de Yeshua não eram os cristãos. Existe uma narrativa dentro do cristianismo que o apóstolo Paulo, ele se converte ao cristianismo, deixa de se chamar Saulo e agora adota o nome de Paulo depois que se converte ao cristianismo. Se Paulo se converte ao cristianismo, o cristianismo já existia. Quem funda o cristianismo? Jesus? Qual a base estrutural para afirmarmos que Paulo se converte ao cristianismo? Neste vídeo eu vou te mostrar quem eram os primeiros seguidores de Yeshua. Para você que ainda não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal A Luz da Torá. Nós temos a responsabilidade de te levar a conhecer as Escrituras Sagradas, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de interpretação das Escrituras, visto que é a forma original aonde todos os escritores da Bíblia Sagrada eram judeus e tinham uma mentalidade semita. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu quero te pedir para se inscrever aqui embaixo, compartilhe o nosso vídeo para que outras pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. E sem mais delongas, vamos entender quem eram os primeiros seguidores de Yeshua, quais eram as suas características, no que eles acreditavam. Primeiro de tudo, temos que entender o que é o judaísmo nazareno. O judaísmo nazareno é um movimento que surgiu no primeiro século após a morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach, o qual é considerado o Messias de Israel por aqueles que foram alcançados pela mensagem das boas novas através dos apóstolos. O termo nazareno se refere a Yeshua, uma referência à cidade de onde ele veio, Nazaret. O judaísmo nazareno, portanto, é um movimento que possui as raízes do judaísmo do segundo templo. Eu destaco que essa identidade de nazareno, ela vai muito além de uma religião, mas se pauta em um estilo de vida de obediência à Torá e aqueles que seguem o exemplo ensinado por Yeshua sem nenhum tipo de credo dogmático gerado pelos homens. A origem do judaísmo nazareno. O judaísmo nazareno tem suas origens diretamente no primeiro século da Era Comum. Durante os primeiros anos, após a ascensão de Yeshua, os primeiros discípulos e seguidores de Yeshua eram todos judeus e, inicialmente, eles se viam como um segmento e eles não se viam como uma nova religião que estava surgindo, mas como um tipo de restauração dentro do próprio judaísmo já existente. Eles acreditavam que Yeshua de Nazaré era o Messias prometido nas escrituras hebraicas, o Tanar, e eles também procuravam seguir tanto a Torá quanto os ensinamentos de Yeshua, o Messias. Os seguidores de Yeshua no início eram predominantemente judeus e muitos gentios também começaram a serem alcançados pela mensagem das boas novas de salvação. O movimento nazareno, ele nasce no contexto de um judaísmo em crise. Haja visto que muitos judeus estavam aguardando a vinda do Messias. O movimento inicial dos primeiros anos. Os nazarenos ainda se dedicavam à obediência da Torá, e isso inclui mandamentos como a observância do Shabat, o cumprimento das leis alimentares judaicas e a celebração das festas como Pessa, Shavuot e Sukkot. No entanto, com o tempo, à medida que mais gentios, que eram aqueles que não eram judeus, se uniram à fé dos nazarenos, algumas dessas práticas começaram a serem deixadas de lado, dando origem a uma nova distinção entre cristianismo e judaísmo. Aqui nesse ponto nós começamos a identificar algumas rupturas que começaram a acontecer. Inclusive nós podemos sublinhar essas verdades. Paulo, por exemplo, ele já traz na carta aos Gálatas que
é talvez a carta mais mal interpretada pelo cristianismo no geral. Ele já adverte nas primeiras linhas da carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, dando o seguinte alerta: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça do Messias para seguirem outro evangelho. Versículo 7. Que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho do Messias. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregue um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao 9. Um novo segmento estava se desenhando e este novo segmento começava a ganhar forma. Qual era a forma desse segmento? Uma religião distinta daquele segmento dos nazarenos. O cristianismo, ele nunca teve base nas escrituras. O cristianismo nunca guardou o Shabat. O cristianismo nunca observou as leis alimentares. Eles nunca celebraram as festas ordenadas pelo Eterno. Eu estou falando de cristianismo como religião. Eu não estou falando do povo, dos Goim, gentios, que se uniram aos judeus. E essa união era caracterizada pelos seguidores do Messias, assim chamado pelos judeus de a seita do caminho ou os nazarenos, nunca de cristãos. Era assim que era caracterizado este grupo de judeus e gentios observantes da Torá e que criam no testemunho do Messias. E agora, por aumentar o número de cristãos, nós vemos que a mentalidade começa a mudar. E essa nova estrutura que começa a se formar, ela vai começar a fermentar, levedar a massa sadia que existia, que era o testemunho de Yeshua como Messias e quais eram as crenças centrais do judaísmo nazareno. Embora o judaísmo nazareno tenha se desenvolvido no contexto judaico primitivo, ele compartilhou com o judaísmo tradicional algumas crenças centrais, mas com uma diferença fundamental. Eles criam em Yeshua como Messias prometido, descrito nas escrituras judaicas. Yeshua como Messias. A principal crença dos nazarenos era que Yeshua era o Messias que havia sido prometido nas escrituras hebraicas. Ele havia cumprido as profecias messiânicas que apontavam para ele. Nasceu em Belém, viver uma vida de milagres e ensinos, ser crucificado, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, trazendo assim salvação para judeus e para gentios, povos que acreditassem no seu nome. A Trindade. Como as crenças do movimento nazareno e cristão começaram a se desenvolver, muitos dos seguidores de Yeshua começaram a adotar a ideia de uma trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o que representa uma diferença fundamental em relação ao judaísmo tradicional que rejeita essa doutrina. E não poderia deixar de ser um dos primeiros fermentos dogmáticos que já se desenhavam para ganhar forma quando o cristianismo se torna uma poderosa religião estatal. O Novo Testamento e as Escrituras. O que diferencia o verdadeiro movimento nazareno dos nossos dias é que na época em que os apóstolos começaram a pregar e escrever em cartas, só existiam as escrituras hebraicas, o Taná. Ainda não existiam os escritos da Brit Hadashah, ou Aliança Renovada, como você conhece no Novo Testamento. Logo, os escritos da Brit Hadashah não eram uma coletânea de livros e cartas como nós temos hoje. Os nazarenos consideram que tanto as escrituras hebraicas quanto os escritos dos apóstolos são divinamente inspirados e que o Novo Testamento, ou Brit Hadashah, como nós gostamos de chamar, é uma extensão das escrituras hebraicas. Elas se complementam. Acreditamos que o Evangelho, as boas novas de Yeshua, é uma continuação das promessas feitas a Israel, cumpridas através do Messias Yeshua.
Diferença entre o judaísmo nazareno e o judaísmo tradicional. Muito embora o judaísmo nazareno tenha suas raízes no judaísmo do Segundo Templo e compartilhe muitas tradições e práticas judaicas, há algumas diferenças gritantes entre o judaísmo nazareno e o judaísmo tradicional. A fé em Yeshua como Messias. Essa é uma das grandes diferenças. A principal diferença é a crença em Yeshua como Messias, algo que o judaísmo tradicional rejeita veementemente. O judaísmo nazareno considera Yeshua como o cumprimento das profecias messiânicas das escrituras hebraicas, enquanto que o judaísmo tradicional ainda aguarda a vinda do Messias. A tradição e as leis judaicas. Embora os nazarenos mantivessem a observância da Torá e as tradições judaicas, com o tempo, muitos deles começaram a entender que, pelos ensinamentos dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, que a salvação não estava atrelada às boas obras ou quando alguém se dedicava ao estudo da Torá. A salvação é exclusivamente pela obra de Yeshua, sua obra sacrificial. Isso foi um ponto de separação com o judaísmo tradicional, que ainda vê a Torá como central para a prática religiosa e que a salvação depende das obras humanas, já que eles não creem em Yeshua como portador da salvação dada por Deus. Aqui é um ponto crucial que diferencia judaísmo nazareno de judaísmo tradicional. O Novo Testamento. Os nazarenos consideram a Brit Hadashah como parte das escrituras sagradas, uma doutrina que o judaísmo tradicional não aceita de forma alguma, já que ele é composto de livros que falam de Yeshua como Messias. A influência do judaísmo nazareno no cristianismo. Nos primeiros séculos, o movimento nazareno continuou a crescer cada vez mais, mas à medida que mais gentios se converteram e o cristianismo se separou do judaísmo, acontecendo essa cisão, a identidade judaica dos primeiros seguidores de Yeshua começou a ser diminuída e, eventualmente, o movimento evoluiu para o que conhecemos como cristianismo moderno e a distinção entre os cristãos gentios e os judeus nazarenos começou a ser ainda mais evidente. Algo que nós devemos deixar muito claro dentro da história é que, em momento algum da história, e eu estou falando para você da história como aconteceu no Oriente, não como o Ocidente interpreta a história. Em momento nenhum, judeus passaram a ser cristãos. Essa mentalidade não está dentro de uma realidade histórica, mas essa é a manchete que o cristianismo cria para falar de um período judaico-cristão, como se judeus se convertessem ao cristianismo, como se o cristianismo tivesse influenciado muito mais o judaísmo nazareno. Vamos pensar da seguinte forma: Yeshua designa os seus apóstolos para que eles façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que Yeshua falou. Qual era a identidade desses apóstolos? Eram todos judeus. O que eu quero transmitir para vocês é que o movimento nazareno não se caracteriza uma nova religião, como eu falei no início. O movimento nazareno, eles abraçam a fé em Yeshua e a guarda da Torá que não foi anulada por ele. Quando falamos de judaísmo tradicional e de cristianismo, nós temos aqui dois modelos de religião estatal constituídos por tradições, por regras, por liturgias, por imposições e interpretações diversas das Escrituras Sagradas. No livro de Atos dos Apóstolos é dito que todos eles eram unânimes em um só pensamento. Não havia divergência, não existia essa torre de Babel teológica que nós temos hoje. Naquele meio, nenhum deles debatiam sobre trindade, sobre unicismo. Eles nunca ouviram falar sobre arminianismo, calvinismo, pré, pós, mid-tribulacionismo. Todas essas pautas são dogmas que nascem dentro da mentalidade humana, que começam a interpretar as Escrituras
diante daquilo que eles entendem. O judaísmo nazareno hoje, embora o judaísmo nazareno tenha evoluído para o judaísmo messiânico, em que os judeus continuam a acreditar em Yeshua como Messias, esse movimento ainda guarda vesquício das primeiras comunidades que seguiam Yeshua e as suas práticas judaicas. Hoje, grupos de judeus messiânicos em todo o mundo buscam viver fé em Yeshua de maneira que honre as raízes da fé monoteísta pura e simples. Eles celebram as festas bíblicas, seguem as tradições da Torá, mas creem que Yeshua é o cumprimento das promessas feitas ao povo judeu e à humanidade. Prefiro ser chamado de messiânico, pois está mais conectado ao título hebraico do Messias judeu. E, em essência, diante de tudo que expus, a fé inicial dos primeiros seguidores de Yeshua não se baseavam em dogmas, liturgias, como nós vemos nos dias atuais. Eu finalizo dizendo que o Eterno não possui religião e Yeshua não fundou religião alguma. Se aparte o máximo que você puder de todo o sistema que te impõe regras para ter uma vida com Deus. Tudo o que nós precisamos saber para viver uma vida que agrada a Deus está nas Sagradas Escrituras. Eu vou ficando por aqui, espero que o Eterno possa te abençoar. Te aguardo em um próximo vídeo, se o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.